Pois bem, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que eu coloquei um título aqui, a voz de Deus. A voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Quantos já ouviram? Acho que todo mundo já ouviu, né? Alguns não sabem como ouviu, mas já ouviu. Salmo, capítulo 29, do versículo 3 em diante, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. No seu templo tudo diz glória. Então o salmista escrevendo aqui está falando aqui um pouco sobre a experiência dele, né? Sobre a voz de Deus, como a voz de Deus é poderosa, como a voz de Deus pode fazer coisas assim espetaculares, né? Então ele fala aqui sobre a voz de Deus, diversos pontos aqui sobre a voz de Deus. Eu fiz a pergunta aqui no começo, quem já ouviu a voz de Deus? A maioria diz que já. É verdade, eu creio. Se você ainda não ouviu, vai ouvir. Mas ouvir mesmo assim a voz de Deus audível é raro, isso é verdade também, a Bíblia fala sobre isso. Mas importante é nós entendermos que Deus, Ele continua falando até hoje. E que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, nós precisamos discernir quando é Ele que está falando, porque existe um detalhe: o diabo também fala. E eu acho que ele fala até muito mais do que Deus, porque é enxerido, né? Se intromete em tudo que não é da conta dele, e ele está falando também. E muitas vezes ele tenta imitar a voz de Deus. Então tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz do inimigo e achando que é a voz de Deus. Isso nós sabemos que existe demais, há uma confusão. E também existe muitas pessoas que ouvem a voz de Deus, mas preferem obedecer à voz do inimigo. Nós temos um exemplo, logo o primeiro da Bíblia, aconteceu isso com Adão e Eva, todo mundo sabe da história. Deus falava com eles, né? E Deus chegou a dar instruções específicas, depois eles ouviram o diabo. E quem que eles obedeceram? O diabo. Infelizmente tem muito crente assim, que ouve a voz de Deus, ouve a voz do inimigo, mas prefere dar ouvido à voz do inimigo. Não quer dizer que Deus não fala, Deus está falando. O problema é que a pessoa não está ouvindo. E pior ainda, alguns estão ouvindo, mas não estão obedecendo, não estão dando ouvido. É igual a algumas crianças, né, que nós, principalmente os mais velhos, conhecem muito bem, né, como é cuidar de uma criança, como é a mania de algumas crianças. E tem algumas crianças que infelizmente são treinadas também errados pelos pais, né? O pai está falando assim: não faça isso, ele faz de conta que não está ouvindo, não é verdade? E o pai ou a mãe está dizendo não, e ele está lá do mesmo jeitinho, nem. Aí o pai ou a mãe começa assim: vou contar até 10. Quando chega no 9, a criança sai correndo. Será que ele só ouviu quando chegou no 9? Não, ouviu desde o começo. É porque sabia que quando pulasse do 9 para o 10 o couro ia comer, não é verdade? Então tem muito crente assim, Deus está falando e ele está ali, faz de conta que não está ouvindo. Aí quando o negócio começa a apertar: ô Senhor, me perdoa, Senhor, eu estava ouvindo. Infelizmente tem muitas crianças assim, né? Adão e Eva foi um desses. E interessante que Deus falava com eles, mas depois que eles cometeram o pecado, Deus chegou e falou com eles. O que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam, é verdade, porque também acontece com muitas pessoas, quando estão em falta, quando estão em pecado, que ouve a voz de Deus, faz de conta que não ouve, se esconde, né? Muito crente assim, quando ouve a voz de Deus, se disfarça,
né? Não, depois eu vou ver, depois eu ajeito, porque está em falta, prefere não dar ouvido, prefere se esconder. E em João capítulo 10 tem um texto que João diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem, e não só ouvem, eu conheço, elas me conhecem e me seguem. Esse é o crente verdadeiro, que quando ouve a voz de Deus não se esconde, ele conhece e segue. Interessante esse negócio da voz de Deus. Deus me deu essa palavra esses dias, depois que eu fiz uma brincadeira aqui com os irmãos, que a gente estava quebrando ali, ainda estava todo o forro do outro lado, tudo fechado, e tinha dois irmãos, dois hispanos na sala de cá, tirando o piso, e eu precisava subir lá para resolver os negócios. Eu subi, quando eu subi eu vi eles lá, então antes de eu ligar a luz, eu peguei e disse assim: Denis. Aí os dois, ele parou logo o que estava fazendo, o outro continuou batendo assim devagar, olhou assim, tipo assim, ouviu alguma coisa, né? E eu já não estava me aguentando já. Aí eles continuaram trabalhando, eu disse: não, Denis. Aí o outro já largou a pá. Aí eu comecei a rir, eles olharam para cima. Que isso, pastor? Quer matar de susto? Isso que foi, irmão? Não, eu pensei que era Deus me chamando, então. Eu já estava pronto para correr, né? Aí depois desse dia eu estava orando e Deus me deu essa mensagem, a voz de Deus. Interessante. Por que eles iam correr, né? Estavam com medo. Mas infelizmente muito isso acontece com muitas pessoas. Ao ouvir a voz de Deus fica assustado, né? Eles ouviram a minha voz, já pensaram que era Deus. Imagina se eles estivessem ouvindo mesmo a voz de Deus, né? Eles iam se assustar demais. Então o que João diz aqui no capítulo 10? Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É diferente de muitas vezes, né, na nossa vida, nós passamos por situações em que a gente até sabe que Deus está falando, mas a gente prefere fazer de conta que não é. É a realidade, tem muito crente assim. E isso acontece com a gente muitas vezes. Nós ouvimos a voz de Deus e nós ficamos assim: será? Duvidamos, será que é? Será que não é? E como aconteceu com Adão e Eva, quando estão em pecado, prefere fazer de conta que não ouve, prefere deixar para lá, prefere esperar mais um pouco, né? Por quê? Porque a voz de Deus, ela incomoda, ela toca, como diz o salmo que nós lemos, ela despedaça, ela quebra, ela vira fogo. A voz de Deus, quando ela chega, ela vai fazer alguma coisa, vai fazer. E muitas vezes nós vamos, mesmo recebendo a bênção, vamos estar maravilhados ou assustado, mas é assim que funciona, e a voz de Deus, ela é tremenda, como diz o salmo que nós acabamos de ler, ela é tremenda. Moisés, quando foi chamado por Deus, que chegou, né, no Monte Horebe, e ele viu um fogo numa árvorezinha que ele chamava de sarça, né, por isso que tem chamar sarça ardente, que estava queimando, e ele ouviu a voz de Deus ali, ele ficou assustado, mas Deus estava se manifestando a ele ali daquela maneira. Sabe o que acontece com muitos de nós? Vamos colocar assim, muitos de nós, muitas pessoas, nós não estamos conseguindo muitas vezes ser abençoado ou receber de Deus aquilo que Ele quer falar conosco, porque nós estamos esperando Deus falar de uma maneira em que nós queremos ouvir, mas não é assim que funciona. Deus fala da maneira que Ele quer falar. Então muitas vezes nós estamos esperando Deus falar de uma maneira em que nós estamos acostumados a ouvir. Tem muitas pessoas que querem ouvir a voz de Deus claramente, e se não for assim, a pessoa não dá ouvido. Muitas vezes Deus está falando através de muitas maneiras, mas nós não estamos ouvindo, porque pensamos que Deus vai falar de uma outra maneira, da maneira que nós queremos ouvir, né? Isso se chama de síndrome de Adão. Já ouviu falar assim de Adão? Porque Adão, Deus falava com ele cara a cara, Deus falava com ele pessoalmente, mas as coisas mudaram. Então Deus fala através de muitas outras maneiras, mas tem gente que tem a síndrome de Adão, quer que Deus fale com ele claramente,
Se Deus não estiver falando claramente, a pessoa não ouve, não obedece. Então Deus está falando aqui através das mensagens, Deus está falando através dos discipuladores, Deus está falando através de outra pessoa, um conselheiro, uma conselheira. Então Deus usa diversas maneiras para falar, sempre foi assim. E hoje acredito que mais ainda. Mas tem muita gente que tem a síndrome de Adão. Não obedece, não ouve, né? Não está nem aí porque as pessoas estão falando, porque está esperando Deus falar. Está igual aquela história do camarada que estava no interior, na beira de um rio, deu uma enchente e ele ficou preso numa árvore. Já ouviram nessa história? Todo mundo já ouviu, todo mundo já conhece. Ele ficou preso lá numa árvore e a enchente, a água foi subindo, subindo. E ele começou: Senhor, me ajuda, me tira daqui. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, o Senhor é fiel, o Senhor vai me tirar daqui. Aí passa o cara com a canoinha, com muita dificuldade: vem, pula que eu te pego. Não, Deus vai me tirar daqui. Bora, pula, rapaz, eu te seguro. Não, aí não deu mais, a canoa foi embora. E ele ficou lá: Deus vai me tirar daqui, eu sei que o Senhor vai me tirar, o Senhor é fiel. Aí encosta um barquinho maior: bora, pula, jogou a corda. Não, Deus vai me tirar daqui, bora, pula que eu te pego. E a enchente subindo, não deu mais para o barco ficar, foi embora. Até que veio um helicóptero, jogou a escada em cima dele. Ele disse: não, é perigoso, vou cair, segura, rapaz, a gente vai te tirar daí. Não, Deus vai me tirar daqui. A enchente subiu, o cara morreu. Aí chegou no céu, ele disse: Senhor, confiei tanto no Senhor, eu acreditava que o Senhor ia me tirar dali. E Deus disse: eu mandei 3 pessoas para te tirar de lá e você não ouviu nenhum. Eu tentei te tirar de lá 3 vezes e você não deu ouvido. Agora tá, agora você vai ficar aqui. Sorte dele, né? Assim tem muita gente hoje. Deus está falando, Deus está repetindo, Deus está tornando a falar, e as pessoas estão dizendo assim: não, eu sei que Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. E Deus está falando. Ele diz: não, Deus vai falar comigo, mas não ouve. Tem a síndrome de Adão, está esperando Deus falar audível aqui, e Deus está falando através de mensagem, através de tantas coisas, e a pessoa não ouve. Tem uma história interessante, que é verdadeira, essa história de um chamado Agostinho, um santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, que ele estava estudando sobre Deus, sobre a Trindade principalmente, e ele ficou muito intrigado com aquilo. Como pode ser Deus, Pai, Espírito Santo, como é que pode isso? E ele ficava querendo que Deus falasse com ele para explicar, e não conseguia. E ele foi ficando, a história diz que ele foi ficando assim, obcecado com aquilo. Estava mesmo assim, desesperado, e dizia que aquele mistério de Deus ele tinha que descobrir, Deus tinha que falar com ele. E um dia, andando na praia, ele encontrou uma criança que pegava a água do mar e jogava num buraco feito na areia, e ficou olhando aquela criança para lá e para cá. Ele chegou e disse assim: o que você está fazendo? Ele disse: eu vou pegar a água do mar e jogar nesse buraco. Ele disse: é impossível, você não vai conseguir nunca. A criança parou, olhou para ele e disse assim: impossível é você tentar descobrir os mistérios de Deus. Aí naquela hora caiu a ficha. Ele disse: está certo, é Deus que está falando comigo. Acabou. A história diz que ele entendeu e nunca mais teve aquela paranoia de tentar ouvir a voz de Deus de outra maneira e tentar fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, né? Contam essa história de diversas maneiras, mas é uma história realmente registrada, real. Então, às vezes, irmão, nós estamos tentando ouvir Deus, tentando deixar Deus falar de maneira que não é o plano de Deus, não é aquela maneira que Ele quer falar. Deus quer falar conosco aquilo que é necessário dele falar, aquilo que nós precisamos ouvir. Agora, os meios que ele usa é dele, é plano dele, é projeto dele, não é nosso. Não é nosso. Então tem muitos irmãos com essa síndrome de Adão que está dizendo: ó, se Deus não falar comigo, eu não vou ouvir. Se Deus não falar comigo, não tem acordo, né? Então o que acontece? Nós temos um texto também na Bíblia que fala sobre Moisés, lá no capítulo 18, todo mundo conhece, quando Moisés tira o povo do Egito, e aí chega um tempo que Moisés já está atendendo aquele povo todo ali, no deserto, calor, e o sogro de Moisés, Jetro, vai visitar ele, e aí chega lá, vê aquela arrumação, Moisés atendendo aquele povo ali no deserto, e aí o sogro dele diz para ele: olha, o que é que você está fazendo, rapaz? Vai morrer você e esse povo. Está errado isso aí, não funciona assim.
Eu vou te dar um conselho, se você quiser ouvir, Deus vai te abençoar. E ele fala para ele, olha, divide esse povo aí, coloca líderes de 1000, de 100, de 10, coloca líderes sobre eles, e as causas menores, esses líderes vão resolver. Aquilo que for maior que passar deles, eles trazem e você resolve. E Moisés ouviu, colocou na prática, e as coisas funcionaram. Moisés podia ter dito assim, peraí, Deus fala comigo cara a cara, então eu estou aqui, eu tenho todas as instruções de Deus. Se fosse para fazer isso, ele tinha falado. Moisés podia ter dito isso, e era verdade, mas Moisés não fez isso. Moisés tinha humildade e sabia que Deus falava de diversas maneiras, e ele entendeu que ali era realmente um bom conselho, era uma palavra de Deus, e ele colocou na prática. Então nós precisamos ter esse coração, né? Esse coração humilde para aprender e ouvir de qualquer pessoa, mesmo que você seja uma pessoa de oração, uma pessoa frequente, falar com Deus em oração, é preciso ter esse coração humilde para ouvir de qualquer outra pessoa. Moisés ouvia diretamente de Deus, então ele podia ter rejeitado aquele conselho, mas ainda assim, como um homem humilde, ele soube ouvir a voz de Deus através de outra pessoa. E muitas vezes nós não estamos tendo essa humildade para aprender a ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Precisamos ouvir a voz de Deus através de outra pessoa, né? Às vezes nós temos o coração duro, como diz em Hebreus capítulo 3, enquanto diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, às vezes, nós temos uma tendência assim de rejeitar, principalmente vindo de algumas pessoas que a gente fica meio assim com o pé atrás, não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se alguém está falando com você, não importa quem é aquela pessoa, importa o que é que a pessoa está falando. Porque tem pessoas que pode ser um mensageiro de Deus e tem pessoas que pode ser um mensageiro do diabo. Então a pessoa não importa, importa é o que ela está falando. Então, se nós temos um coração humilde para ouvir a voz de Deus, nós temos que ouvir e aí saber se é ou se não é. O que muitas vezes acontece com a gente é que quando uma pessoa fala, a nossa tendência é dizer logo assim, olha quem está falando, né? Olha quem fala, tem 10 vezes mais defeito do que eu, está querendo me falar alguma coisa? Irmão, não importa, o defeito da pessoa, o pecado da pessoa é problema dela e Deus, ou de alguém que Deus vai usar para ajudar ela. O que importa no momento é se Deus está falando com você. Se Deus está falando comigo, é comigo, não é com a pessoa. Então às vezes nós queremos e perdemos a bênção por querer julgar a pessoa que está falando. Não é verdade? Viu a história de Balaão, quando foi chamado para profetizar contra o povo de Deus, e ele estava, né, e a jumenta falou com ele, o que foi que eu te fiz? Sempre te servi. Aí foi que caiu a ficha. Então, irmãos, não importa, até mesmo uma jumenta, né? Se for usado por Deus, escute, irmão, né? Se for usado por Deus, escute. Se não for, fique na sua, deixe que Deus vai tratar com aquela pessoa. O que é importante que eu estou falando aqui? É saber ouvir a voz de Deus, discernir, porque Deus continua falando até hoje e vai continuar falando. O que precisamos é estar atento para ouvir e discernir o que é a voz de Deus, como Moisés aqui discerniu aquele conselho do seu sogro, que era realmente a voz de Deus, né? Agora, as pesquisas recentes revelam aí que Moisés só deu ouvido porque era o sogro. Se fosse a sogra, ele não ouvia, não. Não é pesquisa, não sou eu que estou, eu estou transmitindo, tá? Se fosse a sogra, ele dizia, olha, estou fora. Sabe de uma coisa interessante também aqui, meu irmão? Olha só, Deus sempre fala, o problema é que não ouvimos. Tem um texto aqui em Deuteronômio 28, acho que a maioria conhece. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos e maldição. Os 2 primeiros versículos de Deuteronômio começam assim, ó: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olha o versículo 2: se
ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as suas bênçãos, todas essas bênçãos. O que acontece, irmão? O se não quer dizer que Deus não está falando, Deus continua falando. É se nós estamos ouvindo, esse é o problema. É se estamos ouvindo ou não. E interessante, esse texto aqui diz: se realmente dermos ouvido, você nem vai precisar estar correndo atrás de bênçãos. O que é que o versículo diz? Se você ouvir, essas bênçãos é que vão correr atrás de você. Continua a sua vida normal e as bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão correr atrás de você. Tem um pastor lá em Goiânia, que eles estavam fazendo um trabalho, divulgando um trabalho lá da obra missionária e tal. E aí um irmão falou para ele assim, para o pastor, falou: pastor, a gente precisava de um programa de rádio, porque aí alcançava o interior e tal. Ele disse: olha, nós precisamos, mas nós não temos como. Mas se Deus quiser mandar, Ele vai mandar, Ele vai abrir as portas. Vamos continuar o nosso trabalho. E aí eles continuaram o trabalho. Aí chegou um irmão que trabalha com a plantação de arroz, muito grande. Falou assim: pastor, Deus colocou no meu coração para ajudar vocês aqui com um programa de rádio. Vamos pagar um programa de rádio para vocês. Aí ele: tá bom. Você que sabe, nós não temos condição. Não, eu vou pagar. Pagou. O programa de rádio, tudo. Aí chegou um outro e disse assim: vocês estão fazendo programa de rádio, tem o equipamento para gravar? Eu disse: não, está usando o que tem que. Não, eu vou dar o equipamento para vocês, dar todo o equipamento. Olha, nós não temos nada. Não, mas Deus mandou. Tá bom. Então, ou seja, no final eles ganharam, eles têm um programa de rádio, todo o equipamento, e a igreja não gastou nada, foi todo doado. O que aconteceu? O que ele disse? Um dia ele estava falando, ele disse: olha, o que aconteceu na nossa vida aqui na igreja, na minha vida, foi isso aqui, ó, Deuteronômio. Eu não corri atrás, mas essa bênção veio e nos alcançou. Mas como que essa bênção veio e nos alcançou? Se ouvires a voz de Deus. Preste atenção. Quando Deuteronômio fala ouvir a voz de Deus, o versículo 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar, obedecer, fazer. Então não é só ouvir, é crer e obedecer. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nós colocamos na prática aquilo que estamos ouvindo, aí as coisas funcionam. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e não colocamos na prática, a bênção não vem, as coisas não funcionam. O fato de ouvir a voz de Deus é muito bom. Onde está o problema? É não obedecer, é não entender, não compreender. Porque Deus, Ele está falando, Ele continua falando e Ele vai continuar falando. Deus fala de diversas formas, diversas maneiras. Deus usa diversas pessoas. Deus fala conosco de maneiras tremendas. O problema não está aí. O problema está no crente que tem a síndrome de Adão. Ele só ouve se for Deus falando diretamente com ele. Aí é por isso que muitos de nós estamos perdendo a bênção. Muitos de nós estamos perdendo, porque Deus está falando e nós não estamos sabendo ouvir. Deus está falando, o diabo também está falando, e muitas vezes nós preferimos acreditar nas mentiras do inimigo do que na voz de Deus. É importante nós termos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Se você pega 10 crianças, coloca numa sala aqui do lado, e os pais ficam nessa aqui, quando uma criança começa a chorar e gritar lá do outro lado, você acha que os pais não vão saber aqui quem é? Vão saber. Por que vão saber? Porque tem intimidade com a voz, está acostumado a ouvir a voz daquela criança. E o crente que é acostumado a orar, a buscar e ouvir a voz de Deus, ele dificilmente vai ser enganado pelo inimigo. Porque, irmãos, é uma realidade, o inimigo fala também e ele tenta imitar a voz de Deus. E muitas vezes ele oferece coisas boas, muitas vezes ele oferece caminhos fáceis. Mas a verdade é que tudo isso é mentira, é engano. Então nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus, discernir quando é Deus que está falando. E às vezes no meio da tribulação nós confundimos as coisas. Tem outro texto que eu quero ler para vocês aqui, está em 1 Reis, capítulo 19, muito interessante esse texto, fala sobre a voz de Deus aqui, sobre a presença de Deus. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 em diante, está aí, né? Falando de Elias, o profeta Elias, depois que ele teve um confronto ali com os profetas de Baal,
ele consegue mostrar o poder de Deus ali, destruir tudo. Aí ele é ameaçado e ele foge. Ele foge, se esconde numa caverna, ele fica todo ali desconfiado, todo com medo. E aí o que acontece? Aí Deus fala com ele, né? Disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, olha só, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo, um vento suave, uma voz tranquila. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Depois desse corrida dele, fugindo, vai para a caverna, viaja, esconde. Aí agora ele ouve a voz de Deus. Elias era acostumado a ouvir a voz de Deus. Estava naquele tumulto todo, e Deus nesse acontecimento aqui, Deus mostra para ele a importância da calma, da tranquilidade para ouvir a voz de Deus. Vem o vento, vem o terremoto, o fogo, mas ele percebe o quê? Que Deus não estava ali. Aí naquela calma, naquele vento suave, uma voz calma, fala com ele, aí ele percebe que é Deus. Isso aqui muitas vezes é a nossa história, a nossa vida. Estamos na correria, no tumulto, na tribulação, no fogo, no terremoto, no vento, e nós queremos ouvir Deus ali. Não quer dizer que Deus não estava ali, aqui diz que Deus estava ali, mas ele não ouviu Deus ali, ele não viu Deus ali. Quando tudo se acalmou, ele ouviu a voz de Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos? Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, nós não precisamos desesperar, porque Deus vai falar conosco. Só que Ele vai falar conosco quando? Quando nós puxarmos uma calma. Dizer, não, eu quero que Deus fale comigo. Ouvir a voz de Deus é importante. Ter intimidade com a voz de Deus é importante, para não acharmos que Deus está falando conosco quando Ele não está. Para não ouvirmos a voz do inimigo e acharmos que é Deus que está falando, quando não é Deus que está falando. Precisamos aprender a ter essa intimidade com Deus e puxar esta calma para poder ouvir quando Deus está falando, porque muitas vezes nós vamos estar aqui como Elias, tentando ver Deus onde Ele não está e estar no lugar onde não deveríamos estar. Quando tudo acalma, Deus diz, o que você está fazendo aí? E a história continua, Deus manda ele pegar o caminho do deserto e tal, e resolver, e aí ele continua como profeta. Mas naquele momento ele estava atribulado, ele não sabia o que fazer, ele não queria ir para lugar nenhum, estava ali quase sendo enganado pelo inimigo. Quando Deus fala conosco, e Ele sempre fala, mesmo que seja uma palavra dura, mas Deus quer sempre o nosso melhor. Ele tem sempre o melhor para nós. Ele quer sempre melhorar a nossa vida, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos moldar. Quando Deus fala conosco, é porque Ele quer que nós venhamos estar todo o tempo na presença dEle, como o texto aqui de João capítulo 10 fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então por que nós seguimos o Senhor? Porque nós conhecemos Ele. Nós sabemos o plano, nós sabemos o projeto, nós sabemos para onde Ele vai, para onde Ele está nos levando, por isso nós seguimos. Então Ele diz, as ovelhas realmente que são do Senhor, elas ouvem a voz dEle. E o texto de João capítulo 10 mostra lá, fala que as ovelhas que são dele ouvem a sua voz, segue, diz, de modo nenhum seguirão estranho, porque não lhe conhecem a voz. Não lhe conhecem a voz. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais, buscar uma intimidade com Deus, buscar cada vez mais nos livrarmos dessa síndrome de Adão, de querer ouvir Deus assim claramente.
Está errado ouvir? Não, não é errado. Mas acontece que muitas vezes Deus está falando por outros meios. Mas nós só queremos ouvir se for a voz de Deus claramente. E Deus vai falar com cada um de nós de diversas maneiras, como Ele achar melhor. Assim como falou com Agostinho na beira da praia, assim como falou com várias pessoas, né? Assim como fala conosco. Precisamos o quê? É ouvir a voz de Deus. Tem um outro texto também aqui muito interessante em 1 Samuel, já vamos terminar, que conta a história de sacerdote Eli e o jovem Samuel, que foi levado para o templo para viver ali. Sua mãe não podia engravidar, fez uma promessa que se tivesse um filho ela daria para o Senhor. Então ela fez isso, ela levou Samuel para o templo. E Samuel estava lá no templo, o jovem Samuel. E a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 1, diz: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então naquela época ali do profeta, né, do sacerdote Eli ali, naquela época, a Bíblia diz aqui que a palavra do Senhor era rara. Então quase não se ouvia a palavra de Deus. Então Eli, como sacerdote ali, ele era acostumado a ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que naquele tempo já quase não tinha, quase ninguém ouvia mais a voz de Deus. E a história conta que Samuel estava lá um dia, era um jovem, tipo um adolescente, e ele ouve, chamando ele: Samuel. Aí ele levanta correndo, vai lá onde está Eli e diz: o senhor me chamou? Eli disse: não, chamei não, pode dormir. Ele volta para dormir. Daí a pouco de novo: Samuel. Ele volta lá com Eli: o senhor me chamou? Eu disse: não, não chamei não. E aí Eli já fica desconfiado. Na terceira vez, ele fala para ele: olha, quando a voz te chamar de novo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli já não ouvia mais a voz de Deus, mas ele sabia que era Deus que estava falando. Ele sabia, ele tinha um discernimento, ele sabia que Deus queria mandar uma mensagem, ele sabia que Deus queria falar com ele, e estava falando através de Samuel, e falou depois, realmente, e mandou o recado, falou com Elias, falou com Eli, através de Samuel. Então, Eli não ouviu, mas ele sabia que era Deus que estava falando, porque ele já tinha ouvido antes a voz do Senhor. Que isso não aconteça conosco, irmão. Que nós venhamos estar todo o tempo na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. Não só sabendo que é Deus que está falando, mas ouvindo de fato a voz de Deus. O problema de hoje em dia não é Deus não falar. Deus está falando. O problema de hoje em dia é não ouvir. E um problema mais grave do que não ouvir é ouvir e não obedecer. Esses dois problemas estão acontecendo. Mas uma coisa é certa: Deus continua falando. Deus continua falando com cada um de nós, seja através das mensagens, seja através de uma música, seja através de uma pessoa nos aconselhando. Vamos ficar atentos, porque Deus, Ele continua falando e Ele quer nos abençoar. Como diz Deuteronômio 28, se ouvir a voz de Deus, essas bênçãos vão vir sobre ti, elas vão te alcançar. Você pode continuar a sua vida normal, que elas vão te alcançar. Elas vão chegar onde você está.